Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a essa nossa terceira teleaula da disciplina de Banco de Dados 2. Sou o professor Gilberto Fernandes. Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo de programação em banco de dados com a linguagem SQL. Fazendo um breve retrospecto do que nós vimos nas aulas anteriores, nós começamos trabalhando com a criação de um banco de dados, bem como a criação de tabelas, explorando ali aquele subconjunto da linguagem SQL, que é a DDL, a linguagem de definição de dados. Então aprendemos a criar o banco, criar tabelas, juntamente com seus atributos, propriedades de atributos. Aprendemos a alterar estas tabelas, alterar nome de tabela, alterar os próprios atributos, inserir, deletar atributos, mudar os tipos de cada atributo, bem como a criar as restrições de chave estrangeira e chave primária também, assim fazendo um relacionamento entre duas tabelas por meio deste par, chave primária e chave estrangeira. Seguindo, nós partimos para o estudo da linguagem de consulta de dados, que aborda todas as consultas do banco, primariamente com a utilização da cláusula select. Então, você estudou ali desde buscas mais simples, como select from where, para impor uma condição nessa busca, bem como buscas um pouco mais avançadas, envolvendo conceitos de junções, E aí nós trabalhamos com junções externas, que são os left outer joins e os right outer joins, e junções externas com o inner join. E finalizamos com funções de agregação também. E agora hoje vamos partir para outros dois subtipos, outros dois subconjuntos da linguagem SQL, que serão para realizar inserções de dados, inserir registros no banco e realizar controle transacional. Então vamos ao quadro ver os conteúdos de hoje. Vamos começar trabalhando com a linguagem de manipulação de dados, que é a DML. Esse subconjunto possui então comandos responsáveis por inserir registros nas tabelas do banco, alterar estes registros, e aqui é uma alteração dos dados, e não da estrutura da sua tabela, Você vai alterar ali os valores que foram inseridos. Você pode atualizar determinadas linhas, você pode excluir também, E sempre adicionar ali com os comandos específicos para se realizar essa manipulação dos dados inseridos no banco. Depois vamos trabalhar com controle transacional. Controle transacional faz parte do DTL, do subconjunto DTL, que é o Data Transaction Language, que traz ali algumas funções para que você possa controlar todas as transações que ocorrem no banco, para evitar ali algum problema de redundância ou até mesmo garantir a integridade dos dados, evitar que algum erro que ocorra nessas transações, em alguma atualização ou até mesmo inserção, evitar que eles sejam gravados, que eles persistam no banco. Aí com isso a gente vai ver algumas formas de voltar o banco ao estado anterior a alguma inserção, alteração ou exclusão de registros. E por fim, vamos terminar aqui trabalhando com privilégio de acesso, que pertence ao subconjunto SQL DCL, que é a Data Control Language, ou seja, a linguagem de controle de dados, que é por meio deste subconjunto do SQL que você vai conseguir garantir privilégio de acesso para determinados usuários. Então aqui você consegue, por exemplo, definir que o usuário X vai poder apenas consultar bancos de dados, ou seja, utilizar apenas comando select. Outro usuário Y poderá realizar inserções nesse banco, mas somente inserções, ele não poderá, por exemplo, utilizar um update para atualizar esses dados. Ou você pode também negar permissões, Você pode manter todas as permissões padrões para acesso, atualização, consulta e, por exemplo, resolver negar apenas um desses privilégios que os usuários podem ter no acesso ao banco. Tudo isso nós vamos ver alguns comandos básicos e fundamentais para que você consiga realizar esse controle de acesso. Então, desejo a você aqui uma boa aula, espero que aproveite, e qualquer dúvida que eu sempre fico à disposição, não esqueça de enviar sua dúvida por meio do chat. Vamos iniciar a aula então. Nosso conceito vai tratar aqui de inserção de registros no banco, ou seja, vamos aprender como colocar dados dentro das nossas tabelas, que foram criadas já previamente. Então, como isso é possível? Quais os comandos principais?
O comando principal é o comando insert. Por meio dele você consegue inserir os dados em tabelas e aí há algumas particularidades que nós vamos ver aqui a seguir logo no quadro. Vamos para o quadro, por gentileza. Temos então que o subconjunto SQL que comanda os comandos para se inserir, excluir e alterar registros é o DML. Tá? Então, vamos ter como base aqui essa tabela. Tá? É uma tabela que está presente no livro didático da disciplina. É somente uma parte da tabela para que você possa ver aqui que nós temos uma tabela com o campo ID município, que é a chave dessa tabela, o campo nome município e também o campo aqui, o F município, que é o estado dessa tabela chamada de município. E como é feito então a inserção de registros nesta tabela com estes três campos? Tá? Ele é feito então por meio do comando insert. Você sempre vai seguir essa sintaxe aqui, ó. Insert, into, e logo em seguida você coloca o nome da tabela que você quer inserir dados. Tá? No caso aqui é a tabela município. Tá? Você pode utilizar tanto essa sintaxe aqui com o DBO, tá? Que é o Database Owner, tá? Que é o gerente, né? O dono do banco de dados, ponto e o nome da tabela. Ou você pode simplesmente, tá, utilizar aqui apenas o nome da tabela, sem colchetes ou sem especificar o DBO antes do nome da tabela. Depois, em seguida, você pode colocar entre parênteses os campos que você quer que serão, né, inseridos dados. Então, na tabela município, aqui eu estou inserindo o dado apenas no campo nome município e no campo UF município. Tá? E aí, logo em seguida, logo após a definição da tabela que você vai inserir os dados e dos campos que terão os dados inseridos, você começa a colocar esses dados, tá? E você coloca por meio do comando values. E aí, logo após o values, entre parênteses, você coloca todos os registros, né, de cada um desses atributos. No caso aqui, eu estou adicionando na tabela município, o município de Palmas, tá, que fica no estado do Tocantins. E aí, veja que você não precisa inserir sempre um registro por vez, tá, por comando. Na mesma instrução, você pode colocar vários registros aqui. Tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar a cidade de São Paulo. Tá? E aqui o F, né? SP, ponto. Sempre separado por vírgula, você consegue realizar essa inserção, tá? De vários registros. Aqui você pode pôr de um até vários outros. Só repare aqui em um detalhe que a tabela, né, no slide anterior, ela possuía três atributos. O atributo ID, o atributo nome e o atributo UF, mas aqui eu tenho somente os atributos município, nome do município e UF. Tá? Então, de acordo com os atributos que você define no comando do insert, nesse caso, se você definiu que você vai inserir apenas esses dois atributos, na hora de colocar os valores, logo em seguida, após o values, você tem que colocar valores relativos a estes dois atributos que você definiu no início do comando. Tá? Então veja que eu não coloquei o ID, tá? Porque eu omiti o ID na hora de inserir os dados ali, na hora de definir quais atributos eu irei inserir os dados. Tá? Se eu quisesse inserir o ID também, se fosse um ID que fosse para ser inserido de forma manual, tá? Lembre-se que você pode incluir dentro da criação do atributo ID, que será uma chave primária, por exemplo, do campo, a propriedade identity. Tá? Ela vai, com essa propriedade, sempre que você inserir um novo campo no banco, o próprio SGPD vai definir um ID. Tá? Vai definir um ID que vai ser contado, né, de forma sequencial. Então ele começa de 1, 2, o próximo registro será o 13 e assim por diante. Caso essa especificidade, né, do identity não seja especificada, tá, você irá colocar de forma manual, aí você precisa definir ali no insert que você irá colocar o ID também. Tá? Neste caso não foi necessário, neste exemplo, tá, que nós vimos aqui no quadro, pois esse ID ele já foi especificado com o identity, tá? Que é essa propriedade aqui para um incremento de forma automática. Tá?
Se eu não fosse agora, por exemplo, imagine que você queira inserir apenas o município, tá? E vai deixar o UF vazio. Aí você coloca aqui, por exemplo, apenas nome município, tá? Pode excluir aqui. E aí, claro, você não coloca mais o F, você define apenas Palmas aqui, por exemplo. Então, ele vai deixar o campo UF município como nulo, justamente porque você não especificou que irá inserir, né, nenhum dado no campo UF município. Agora, se você omite, né, todos esses campos aqui, vamos supor que você não coloque isso aqui que está entre parênteses. Isso diz para o banco que você irá inserir todos os registros da tabela, tá? Então, obrigatoriamente, você tem que colocar todos os registros aqui, que no caso é o ID, o nome e o estado. E como eu disse, se o ID ele foi criado na tabela para ser inserido de forma manual, sem o identity, você deve colocar o ID aqui, tá? ID, por exemplo, 1, o nome do município e o estado. Se o ID foi de forma automática, então você pode excluir aqui esse ID e deixar apenas esses dois atributos. Tá? Então fique atento a essas particularidades aqui. Você pode definir então os atributos que você vai inserir, aí você respeita a ordem aqui embaixo, tá? Primeiro é o nome e depois o F, seguindo aqui sempre primeiro o nome e depois o F. Tá? Ou você não especifica nada, e aí você é obrigado a colocar todos os atributos da tabela, tá certo? E aí, só para finalizar aqui esse conceito, algo importante. Quando você cria uma tabela e define a estrutura dela, você pode colocar atributos definidos como not null, ou seja, não nulos. Isso dá ele cria uma obrigatoriedade na hora de inserir os dados, tá? Então, imagine que na criação dessa tabela município, eu defini o atributo UF município como not null. Ou seja, ele não pode ser nulo. Então, eu preciso inserir um registro, né, nesse atributo quando eu for inserir um dado ali naquela tabela. Então, eu não posso deixar ali vazio. Tá? Então, eu sou obrigado a inserir esse campo também. Não posso nunca deixá-lo null, justamente porque o not null proíbe isso. Tá? Então, aqui a gente finaliza estes comandos, né, principais para se inserir dados dentro de um banco. Vamos trabalhar com uma situação problema que vai te mostrar como realizar essa inserção de dados em um banco de forma prática. Tá? Então, para isso, nós vamos trabalhar com um banco de dados que está sendo criado, né, para uma cidade, né, que é uma cidade turística, para um software, né, que vai servir como um guia turístico, tá? Ali onde vão ter vários pontos turísticos de várias cidades, né, presentes em vários países. Tá? E todas essas informações serão armazenadas no banco. Tá? Então vamos ao quadro ver a nossa situação de hoje. Veja que nessa multinacional ela está desenvolvendo esse software de guia turístico e tem um banco de dados que vai armazenar todas essas informações. E a sua tarefa aqui é popular o banco, tá? Que já foi criado pela equipe anterior da sua empresa. Então o banco já foi criado, as tabelas já estão definidas, só falta mesmo inserir esses dados. E o que você deve inserir então? Primeiramente, você tem que inserir ali na tabela países, tá? Os países Brasil, Índia, China e Japão apenas, juntamente com seus respectivos continentes. Tá? Estados, esses estados com as suas respectivas siglas, inserir esses dados na tabela cidades, inserir ainda alguns pontos turísticos. Tá? Então, esses são as principais inserções que você deve fazer. E é o que nós vamos fazer, né? O que eu vou fazer aqui com você no computador agora logo mais no SQL Server Express, tá? Utilizando aqui o Azure Data Studio como interface para que consigamos trabalhar com todos os scripts dessa situação problema. Vamos ao computador então, por favor. Então, aluno, veja aqui que eu tenho já o meu Azure Data Studio aqui. Só para revisar algumas questões desse banco, antes de mais nada, né, eu irei conectar aqui a minha instância e selecionar o meu banco. Tá? Eu vou trabalhar com o banco Guiatur. Tá? Esse é o banco dessa nossa aula de hoje. Tá? Veja que esse banco tem a tabela país, todos os campos são not null, tá? Ou seja, todos eles são obrigatórios. Veja aqui.
Então, a tabela país tem o campo ID, nome, continente e código. Tabela estado possui o ID, nome e sigla, tá? E além de todos serem não nulos, ou seja, serem atributos obrigatórios, eu não posso inserir um registro na tabela estado e deixar a sigla em branco, tá? Eu tenho que inserir alguma informação ali. Veja que a identidade, veja que as chaves primárias possuem a propriedade identity, ou seja, elas são incrementadas de forma automática. Então, você não precisa inserir, tá, no insert. Temos aqui a tabela cidade, para revisarmos aqui também a tabela ponto tour. Uma particularidade aqui de ponto tour, assim como na tabela país, é que eu tenho aqui que o tipo, tá, você só pode inserir os seguintes nomes, tá? Atrativo, serviço, equipamento, infraestrutura, instituição e organização, justamente porque esse check ele não permite que nenhuma outra palavra seja inserida, tá? Então ele vai sempre testar antes de cada inserção se o valor que você colocou no atributo tipo é algum desses aqui, tá? Assim como o publicado, tá? O publicado você pode inserir apenas sim ou não. E ele é um atributo não nulo, então quando você não inserir nenhum dado nesse atributo, se você não especificar esse default aqui, por exemplo, que é o valor padrão, deixar apenas o not null, ele se torna um atributo obrigatório. Tá? Você tem que colocar alguma coisa ali. Mas se eu coloco o meu default aqui, ou seja, o valor padrão, ele define o valor que será atribuído a esse campo caso ele não seja especificado. Então, se você não especificar o campo publicado na hora de inserir um registro na tabela .tour, esse campo publicado, como ele não pode ser nulo, mas ele tem um valor padrão aqui, que é o não, então o não será definido para esse campo, tá? Quando nada for inserido nele. Mas se você não coloca o default aqui, o not null vai te obrigar a colocar algum valor dentro desse registro. E agora, pois bem, como fica então essa inserção? Tá? Eu tenho aqui já com os dados, né, formatados, inseridos para que você possa acompanhar aqui comigo. Veja que eu tenho insert into país, tá? Eu tenho nome, continente e código, que são exatamente os três atributos, tá, principais, já que o ID ele é inserido de forma automática. Tá? Então, eu não preciso especificá-lo aqui. E aqui veja que eu coloquei país, tá? E especifiquei os três atributos. Eu posso, por exemplo, eu não preciso especificar, pois eu estou colocando todos, tá? Então, é só executar aqui. Eu vou executar com o atalho Ctrl F5, lembrando, você coloca o cursor em cima de qualquer lugar do comando, tá? Esse comando insert são todas essas linhas, tá? Ela termina aqui no ponto e vírgula. Então, se eu colocar o meu cursor em qualquer uma dessas linhas do comando e executar o atalho Ctrl F5, eu vou executar, tá, apenas esse comando, que é o insert, tá? Voltando aqui. Ele foi inserido corretamente. E agora eu faço um select from país. Executo aqui o meu select. Você poderá ver aqui os dados inseridos, tá? O Brasil, Índia, China, Japão e os respectivos IDs aqui que foram atribuídos de forma automática. Então, se você inserir algum outro atributo ali, ele vai ser inserido, tá? Logo aqui abaixo, com 5, 6 e assim por diante. Inserindo os demais valores, está na tabela estado, temos aqui estado, vou inserir o nome e a sigla. Então, eu tenho aqui o nome, sigla, vírgula, aqui eu tenho uma outra linha, aqui eu tenho uma outra linha e aqui eu tenho mais uma linha. Tá? Executando isso aqui, foi executado corretamente, agora executando o meu select, tenho todos os dados aqui. Vou colocar aqui o insert para a cidade, tá? Ele tem apenas nome e população, o ID também é automático. Após executar isso, você vai ter a tabela, tá, preenchida aqui corretamente, com os dados que você definiu. E ponto .tour, tá? Você, ao executar aqui, temos que foi executado corretamente, vamos ver aqui no select, executando o select, temos aqui todos os inserts, tá? Aqui eu já havia, né? Aqui você pode, temos mais dados aqui do que, temos dados duplicados, porque eu já havia inserido esses dados, tá? Então, eu vou apagar aqui a tabela.
.tour, tá? Com o comando truncate table. Agora sim ela está vazia. E agora eu vou inserir esses dados aqui. Pronto, agora sim eu tenho apenas os 4 que eu inseri, tá? Então, tenho aqui já tudo inserido corretamente. E veja aqui, se eu tentar realizar algum insert, tá? Vamos ver aquele check. Veja que se eu inserir aqui no tipo, tá? Algum tipo diferente, tá? Tipo teste, tá? Esse tipo teste ele não existe, tá? Então, eu não vou conseguir inserir, tá? Veja que quando eu executo esse comando, dá um erro ali, pois entra em conflito com o check que eu realizei, tá? Tipo teste, ele não está definido aqui, ó. Tá certo? São apenas estes 6 nomes. E veja que, como expliquei, né, o publicado, que ele é sim ou não, ele não foi especificado aqui no select, tá? Voltando aqui no .tour, na tabela .tour, eu não especifiquei aqui, tá, o publicado. Eu quis colocar apenas esses 2 atributos, nome e tipo. Só que, ao realizar o select, veja que o publicado está aqui, tá? Com o valor não, que é justamente o valor padrão. E isso me garante, tá? Que eu não deixe, né, não ocorra nenhum erro por eu ter o meu atributo como não nulo e ainda por cima não ter nenhum valor padrão e não corro o risco de dar um erro ali por eu ter um atributo obrigatório, tá? Então, essa é uma forma simples, né, de se inserir dados. É dessa forma que você consegue, né, sempre estar inserindo dados em tabelas e respeitando ali todas as propriedades que foram definidas na criação de cada um dos atributos. E assim a gente encerra a solução dessa situação-problema. Vamos trabalhar com a atualização de registros. Então, a atualização de registros se dá por meio dos comandos update para se atualizar, tá, um determinado registro numa tabela, ou também o comando delete para que você possa deletar esses registros, tá? É o que nós vamos ver aqui no quadro logo em seguida. Vamos no quadro, por favor. Veja que eu tenho a sintaxe do comando update. É sempre update, o nome da minha tabela, e após o nome da tabela eu coloco set, tá? E após o set que eu coloco o par atributo e valor, ou seja, o atributo que eu quero alterar, que no caso é o atributo UF município, e o valor que eu quero atribuir a esse atributo, que no caso é o valor aqui TO, né, relativo ao estado Tocantins. Mas veja bem, veja que aqui eu estou atualizando, né, na minha tabela município, o atributo UF município para TO. Mas, para que eu atualize apenas, por exemplo, uma linha, né, um conjunto, eu preciso especificar o where aqui, ou seja, eu vou realizar essa alteração onde, apenas mediante nessa condição, onde o registro cujo atributo nome e município é igual a palmas, tá? Isso evita que eu atualize todos os registros da tabela. Se eu omitir aqui este where, o que vai acontecer? Na minha tabela, todos os registros no atributo UF município vai ser trocado para TO, tá? Independente do nome do município. Aí você utiliza esta condição com o where para especificar ali qual registro, né? Qual linha, dentre as várias linhas, os vários registros da minha tabela, tá? Você especifica qual a linha correta, né? Que você vai realizar a alteração do atributo ali, o F, tá certo? Ele vai alterar apenas um local. Se você não coloca o where, ele altera todos, tá certo? Continuando aqui, você pode definir fórmulas, tá, para atualizar valores. Então, você pode, no caso aqui, estou atualizando uma tabela produto e eu estou setando, né, colocando aqui depois o set, eu estou alterando o atributo valor venda, produto, para ele mesmo, vezes 1.1, ou seja, estou aumentando 10% nesse valor. Então, eu estou realizando um incremento ali de 10%. E repare que eu estou utilizando o mesmo valor, tá? Então, ele pega o valor corrente que está aqui e faz a multiplicação por 1.1 e atualiza depois esse atributo, tá? Veja que como eu não coloquei nenhum where aqui, tá?
ele irá realizar essa atualização em toda a tabela, tá? E nesse caso de produto pode ser interessante, talvez o dono do banco, o dono da loja esteja querendo aumentar ali em 10% todos os produtos, tá, que ele vende, que estão cadastrados nessa tabela produto. E ainda você pode atualizar, né, os dados de forma condicional, tá, utilizando a estrutura case. Tá? E como você faz isso? Você começa ali com o comando update, normal, update, o nome da tabela, tabela produto. Você coloca set, tá? E o atributo que você vai alterar. No caso aqui eu vou alterar o valor venda produto. E aí, no valor de alteração desse atributo, eu coloco a minha palavra reservada case. Tá? E aí, após este case, ele irá alterar, né, esse atributo de acordo com algumas condições, tá, que você coloca depois com a cláusula when. Então, quais são as condições? Você pode definir várias, tá? Aqui eu estou definindo duas. Então, when, ou seja, quando o atributo unidade medida, tá? Essa é a minha tabela. Essa é a minha tabela, então aqui eu tenho o valor de venda do produto e ela também tem o atributo unidade medida. Onde o atributo unidade medida for CX, eu irei alterar esse valor venda produto para o que eu coloco depois do then, tá? Então ele vai ser alterado para 0,75, vai ter um desconto ali de 25%, tá? Eu estou decrementando o valor. E o round aqui, tá? Ele não está exatamente ligado com a estrutura case, mas eu utilizo o round para arredondar os dados, tá? Então aqui eu estou, após realizar essa multiplicação, eu estou arredondando com 2 casas decimais, tá? 2 casas depois da vírgula, com este parâmetro 2. Depois eu posso pôr uma outra condição aqui com o when, que é quando a unidade medida produto for PCT, ou seja, pacote. Tá? Então ele vai alterar apenas os registros cuja unidade é PCT. E ele vai colocar qual valor ali no atributo valor venda produto. Ele vai colocar o valor aqui que está após o then, que é o valor venda produto, o próprio valor, vezes 0,95. Tá? Está tendo um desconto aqui de 5%. Também está arredondando para 2 casas decimais por meio do round. Tá? Então eu já fiz a alteração relacionada a quando é CX e a quando é PCT. Tá? Então, para qualquer outro, eu irei para qualquer outro tipo de produto, né, de unidade de medida, eu vou atualizar esse valor de venda em 10%. Tá? Então, aqui eu coloco por meio do else. Tá? Então, quando não for CX, quando não for PCT, eu atualizo por meio desta expressão aqui embaixo. Tá? Então, o valor do produto vai receber, então, o valor dele mesmo, tá? Mais 0,1. E aí, com o end, você especifica o fim deste case, tá? Que é tudo isso aqui. Então, essa é uma forma condicional de você realizar a inserção, a atualização de registros. E para finalizar aqui, temos o comando delete. Tá? O comando delete, ele pode deletar informações da tabela. Tá? Ele deve ser utilizado com uma cláusula where, pois se você não utiliza a cláusula where, da forma que está aqui no exemplo, delete from, e o nome da tabela, tá? É a tabela UF com NF, ele vai pegar a tabela e excluir, tá? Ele vai tirar todos os registros. Só note que o comando ele vai manter a estrutura, tá? Ele vai apagar os registros, mas mantém a estrutura. Tá certo? Então, muito cuidado ao utilizar o delete. Quando você utilizar delete from e o nome da tabela, ele vai deletar todos os dados daquela tabela. Se você quiser deletar apenas um registro de forma específica, basta você utilizar a cláusula where. Aí você especifica deletar from tabela, nome da tabela, where. Aí você utiliza algum atributo para identificar ali a linha que você quer apagar. Tá? Então, essas são as formas que você tem para atualizar com o update e deletar dados com o delete. Vamos aplicar as definições de atualização e exclusão de dados, tá? Nenhuma situação problema. Vamos ao quadro ver a descrição. Você
está trabalhando, né, ainda em uma multinacional que está desenvolvendo um guia turístico, tá? E você já criou o banco, você já tem todos os dados inseridos, mas na etapa de inserção houver alguns problemas ali que você precisa resolver, tá? Então você precisará fazer algumas atualizações nesse banco. Quais são elas? Primeiro, o primeiro ponto turístico da tabela ponto tour deverá ser alterado para atrativo, tá? Houve um erro ali, ele foi definido com outro tipo de ponto turístico. Então você deve alterar esse registro. Segundo, na etapa de inserção de dados, houve um erro, tá, na inserção do código do país Índia, tá, que é o segundo país na tabela. Foi inserido o código IND, tá? Isso está errado. O correto na verdade, foi inserido o código IDN, tá? Mas o correto você tem que trocar ali para IND, tá? Que é o código correto para o país Índia. E depois você deve deletar a primeira cidade, pois ela não tem nenhum ponto turístico nessa cidade, então não há necessidade dela permanecer na tabela e você pode deletar esse dado. Tá? E depois você avalia toda a estrutura, né? Realiza algumas consultas para ver se todas as alterações foram realizadas corretamente. Então você deve alterar dados aqui, tá? E ainda excluir, tá? E vamos ver como isso funciona, vamos ver algumas particularidades, né, relacionadas à exclusão de dados, principalmente lá no SQL Server agora no computador. Então veja aqui, você está trabalhando com o banco de dados guia turístico, tá? Esse é o banco Guia Tour, tá? Primeiro, lembre-se sempre de realizar a conexão do banco, tá? Verifique se ele está conectado aqui. Se ele não estiver conectado, você só realizar a conexão, colocando aqui o nome da sua instância, conectar e não esqueça de selecionar o banco, ou aqui por meio da lista, ou por meio do comando use, tá? Use e o nome do banco. Executando aqui agora, o meu banco corrente é o Guia Tour. Eu tenho os dados inseridos e a primeira atualização que você deve fazer é com relação ao ponto turístico, tá? Então vamos realizar aqui este select, vou executar aqui para você. Temos esses 4 pontos turísticos. O primeiro ponto turístico, né, o Quinzinho de Barros, ele foi definido como instituição, mas na verdade ele é um ponto turístico do tipo atrativo, então você deve realizar esta alteração. Isso você faz com o update, o nome da tabela, set, qual o nome do atributo que você quer trocar, tá? No caso é o tipo, e o valor que você quer inserir é o atrativo. Pronto. Veja bem, se você fizer isso do jeito que está aqui, ele vai trocar para atrativo todos os registros aqui embaixo. Como eu quero apenas no primeiro registro, eu utilizo aqui a cláusula where. Where, e aí eu posso utilizar, por exemplo, o nome, tá? Mas é melhor que você utilize sempre a chave, que no caso aqui é o ID, pois a chave é sempre única e nada me garante que o nome do ponto turístico aqui será único, tá certo? Então, onde o ID seja igual a 1. Executando então este comando update total aqui, foi executado corretamente, agora eu faço ali um select from ponto tour e vejamos aqui que foi alterado para atrativo. A segunda tarefa é alterar o segundo país para a Índia, tá? Se você fizer um select from país, você verá aqui que a Índia está definida como IDN, tá? Eu tenho que alterar esse código. Como eu faço? Update na tabela país, set, que eu vou trocar qual o atributo? Atributo código, tá? Código igual, e o novo valor que é o correto, né? IND. E qual a condição, tá? Vai ser onde o país for Índia, ou seja, ID igual a 2. Eu já sei que o ID é 2, então eu coloco o ID aqui que é muito mais fácil. Executando esta atualização e agora realizando um novo select aqui, eu tenho que foi alterado com sucesso. E por fim, eu preciso deletar a primeira cidade, pois ela não faz parte mais deste meu banco, tá? Então, se você realizar um select from cidade, eu quero deletar a cidade Sorocaba, tá? Isso é feito por meio de um delete from tabela cidade, where
id igual a 1. Tá? Lembrando que se você colocar aqui, não colocar o where, ele vai deletar todos os registros. Tá? Mas dessa forma que está, executei, foi executado corretamente, foi afetada uma linha apenas. E agora executando o select, a cidade não pertence mais ali. Um ponto de atenção é que veja que o ID1 não existe mais. Então, se eu inserir um outro dado aqui, vou realizar um insert rapidamente, insert into cidade, tá? Velhos, eu vou inserir aqui uma outra cidade, tá? Uma cidade, colocar o nome teste e população, colocar qualquer valor aqui. Só para que você veja, ao executar essa inserção, foi executada corretamente, e ao realizar o select, veja que o teste aparece como o ID5, tá? Ele não substitui o ID1. Tá? Fique atento a isso, ele não reutiliza, justamente porque esse ID ele é contado de forma automática, ele é incrementado automaticamente, e mesmo que você exclua um anterior, o 1 no caso, ou você exclua aqui o 3, o próximo registro vai ser sempre, no caso aqui, depois do último que foi inserido, que foi o 5. Então será o 6, o próximo registro que você inserir aqui. E aí você pode se perguntar, professor, eu posso reutilizar esse ID? Neste caso aqui, como o ID ele foi definido como identity, ou seja, ele foi criado para ser definido de forma automática, você não consegue reutilizar. Tá? Você até há algumas formas de você reutilizar, mas envolve comandos um pouco mais complexos e não é tão indicado que você faça isso. E por quê? Porque pode dar problema ali quando você tem um relacionamento de chave primária com esse ID e ele é, na verdade, uma chave também, uma chave estrangeira em outra tabela. Então, podem ocorrer problemas quando você altera algumas propriedades do identity para que você possa reutilizar esses IDs que foram excluídos. Tá? Então, não é muito recomendado. E mesmo porque, para o banco de dados, não interessa a ordem, tá? Não interessa que os dados estejam na ordem correta, o ID ali, o ID 1, 2, 3, tá? Interessa para ele que o ID seja único apenas. Tá? Essa questão de ordem, tá? De ter tudo corretamente, bonito, tudo na ordem correta, isso é algo mais humano, algo que nós achamos interessante, achamos legal que o nosso banco esteja bem organizado, correto. Mas a nível de software, né, não tem problema algum os IDs ficarem desorganizados, a tabela ficar sem o ID 1 e 2, ou o meu ID começar apenas no ID 14, tá? Isso não tem problema nenhum. Então não precisa se preocupar com isso. Caso você queira reutilizar um ID, por exemplo, aí você não define ele como identity, tá? Você deixa ele para ser inserido de forma manual. Daí, quando você realizar um insert, você pode definir este ID. Então, se você tem na sua tabela os IDs 2, 3 e 4, não tem nenhum registro com o ID 1. Se o ID foi manual, você pode, no próximo registro que você inserir, definir o ID para 1, tá? Daí você consegue deixar organizado ali. Tá? Então, fique sempre atento a essa questão. Vou deixar aqui alguns minutos para que você possa enviar a sua dúvida no chat e logo eu retorno para a gente dar continuidade com a nossa aula.
tivemos uma dúvida aqui relacionada ao delete e o truncate, tá? Quais são as diferenças dos dois? A diferença básica, na verdade, é só de nomenclatura, tá? O truncate, o comando truncate table, seguido do nome da tabela, ele irá excluir todos os registros da tabela. E o comando delete from, nome da tabela, ele irá também excluir todos os registros dessa tabela. A diferença é que o delete from table você consegue utilizar a cláusula where, tá? Com o truncate, ele vai truncar a tabela, ou seja, excluir ela de forma total, sem que você possa colocar ali uma condição, tá? Essa é a diferença básica ali do truncate e do delete from table. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Vamos trabalhar com controle transacional. Tá? O controle transacional ele serve para que você garanta a integridade dos dados, ou seja, quando você realizar alguma transação, lembrando que transação é qualquer manipulação do banco, tá? Qualquer inserção de dados, atualização desses dados ou exclusão também. Ou qualquer, e não só de forma única, mas um conjunto de alterações. Tá? Isso a gente caracteriza como transação. Ao realizar essa transação, você pode, por exemplo, ocorrer algum erro ali no meio do caminho, tá? Pode ter algum problema de energia e o sistema é todo desligado, então essa transação não é completada, ou pode ter ocorrido alguma inserção indevida, tá? Nos dados da tabela, ou até mesmo você pode, sem querer ali, ter utilizado um delete from table, esqueceu de especificar a linha que você quer excluir e excluiu toda a tabela. Isso dá um grande problema, tá? E para isso existe o controle transacional, para que você consiga ter um controle melhor da integridade dos seus dados, tá? Isso que a gente vai ver aqui ao longo desse conceito. Vamos no quadro, por favor. Esse controle transacional, ele garante a integridade e também a atomicidade das transações, tá? Ou seja, garante que cada operação no banco vai ser realizada por completo, tá? E este controle de transação, ele está sempre implícito dentro de cada utilização dos comandos insert, update e delete, tá? No SQL Server, tá? Em qualquer SGBD. Mas caso você queira deixar de forma explícita esse controle transacional, você utiliza os comandos begin, commit ou rollback transaction, tá? Para isso você consegue realizar este controle. Imagine aqui esse exemplo, tá? de uma transferência eletrônica, tá? De uma conta para outra. Então, eu estou transferindo R$900 da conta 5, da conta 56658, tá? Para o banco 633, agência 2115 e esta conta aqui de baixo. Então, eu estou retirando R$900 do saldo do banco 005, agência 6658, desta conta aqui, e depois, logo em seguida, eu tenho que atualizar a conta do banco 663 com mais 900. Então, eu estou realizando uma transferência bancária aqui. Imagine que, por algum problema, ocorra um erro e esta segunda alteração, esse segundo update não ocorra. Tal, o que vai acontecer? Vai ter sido retirado 900 da primeira conta e a segunda conta não vai receber ali os 900 que deveriam aparecer ali nela. Tá? Isso é um grave problema. Então, para que isso não ocorra, eu utilizo o controle transacional, né, de forma explícita. Você pode controlar essas alterações. Como? Você começa com um begin transaction, escolhe um nome para essa transação que você vai realizar. E essa transação qual será? Será a transferência do slide anterior, tá? A saída de R$900 de uma conta e a entrada desses 900 em uma outra conta. Então, estes dois updates fazem parte dessa transação trans01. E aí, se tudo foi feito corretamente, se o saldo foi retirado de uma e apareceu na outra conta, se não houve nenhum erro aqui, este commit, você pode dar um commit transaction, e o nome, claro, da transação que você definiu em cima, ele vai confirmar essa transação. Commit nada mais é do que confirmação. E ao realizar essa confirmação, você não consegue mais retornar, tá, a um estado anterior,
que o banco estava, tá? Você não consegue mais desfazer isso que foi feito aqui. Esta retirada de dinheiro e este depósito de R$ 900 na outra conta, tá? Justamente porque o commit te impede disso. Mas antes de você dar o commit, você pode, por exemplo, retornar o banco ao estado que ele estava anteriormente. E você faz isso por meio do rollback, tá? Ele retorna ao estado anterior do início da transação que você definiu com o begin transaction. Ou seja, veja esse exemplo. Eu tenho aqui a minha conta, uma conta bancária, que eu vou atualizar aqui essa tabela conta bancária, e vou colocar o saldo como 28 mil. Tá? E vai me resultar neste resultado aqui. O saldo anterior, ele estava ali como 25.441 e eu atualizei para 28 mil. Mas, na verdade, eu atualizei a conta errada, por exemplo. Não era a conta da agência 6658, era para ser, por exemplo, de alguma outra agência. Para que eu possa reverter, eu posso utilizar o rollback, justamente porque se eu utilizei o begin aqui, eu utilizando o rollback transaction, que no caso a trans 02, que é o mesmo nome, eu retorno meu banco ao estado que ele estava antes deste begin transaction da trans 02. E como estava o meu banco antes, com o saldo correto, tá? O saldo de 25.441. Então veja que ele fez um retorno ao estado que o banco estava antes da transação, tá? Então aquele update que foi realizado após o begin transaction, ele não foi efetivado no banco, tá? Ele foi alterado, mas como eu não dei nenhum commit, esses dados não vão persistir no banco, tá? E aí com o rollback eu consigo voltar ali. Se eu tivesse dado um commit transaction trans 2, não tem mais volta, tá? Os dados já ficam armazenados no banco e não tem o que eu possa fazer para retornar ao estado anterior. Tá? Vamos seguir então no quadro. Há uma forma também de você automatizar, né, os commits e os rollbacks, tá? Para impedir erros no seu banco. Além de erros humanos, tá? Uma atualização incorreta ou inserção de dados de forma indevida, podem ocorrer erros ali na hora da transação ser executada ali por algum problema de hardware ou software, tá? E para isso você pode utilizar essa automação. Você coloca o begin transaction normalmente, cria um nome para essa transação, realiza a transação que você quer. No caso aqui eu estou fazendo uma retirada, né, de 900 do saldo de uma conta bancária. E aí você utiliza esses comandos com if-else. Primeiro, if, através da variável global @error, ela identifica se houve um erro na transação ou não. Se for diferente de 0, quer dizer que houve um erro, tá? Então ele faz um rollback, então ele volta ao estado que estava antes do begin transaction, tá? Então ele anula essa transação. Já se não houve nenhum erro, se ela foi executada corretamente, foi atualizado o saldo, não houve nenhuma interrupção, nada do tipo, ele, por meio do else, que ele dá um commit transaction e confirma essa transação no banco. E ao confirmar essa transação, você não pode voltar mais, mas por meio desta automação, tá, ele garante que não houve nenhum erro, pois ele só vai entrar ali no else se nenhum erro foi detectado durante a execução desta transação. Tá? Então essas são as formas simples, mas fundamentais para que você realize esse controle transacional, com o begin transaction, o rollback ou o commit para realizar a confirmação. Vamos garantir a integridade de um banco de dados na prática, no SGBD, né, no SQL Server. E vamos ver como funciona toda essa questão do controle transacional de forma explícita. Lembrando que o controle transacional ele é sempre implícito, a não ser que você utilize os comandos de begin, rollback e commit para especificar, então, este controle transacional de forma manual. Tá? Vamos ao quadro ver a nossa situação. Você está ligado ainda a um projeto de desenvolvimento de banco de dados para um sistema de guia turístico. O banco já foi criado, a sua equipe já realizou a inserção de registros, já está tudo correto. Porém,
um membro da equipe, né, foi alterar o nome de um destino que foi inserido de forma incorreta. Mas por uma falha ali na operação e até por um desconhecimento de programação, né, de banco de dados, todos os nomes foram alterados de forma errada. Então, ao invés de alterar apenas de um registro, ele alterou de todos os registros da tabela. E a minha pergunta é, como este tipo de problema, de erro, né, poderia ser evitado? O que você pode fazer para evitar que estas inserções, alterações que causem problemas em um banco não gerem todo esse problema que esta situação gerou, tá? Pois imagine, os dados foram alterados de forma incorreta, toda a tabela foi afetada e todos os dados tiveram que ser inseridos novamente, tá? Dependendo do tamanho da tabela, isso é um grande trabalho, inviável que isso aconteça, tá? Então vamos ver então no computador agora como você pode utilizar o controle transacional para evitar esse tipo de erro. Tá? Então nós temos aqui no Azure Data Studio, lembre-se sempre de conectar no banco e definir o banco que você vai trabalhar. Tá? No nosso caso aqui é o banco Guiatur. Então vamos refazer o erro, tá? Refazer o erro que aconteceu neste problema, tá? Nessa situação problema. Eu tenho aqui a minha tabela, .tour, executando aqui. Vamos ver. Select from .tour. Só um momento, né, que ele está tentando acessar aqui a tabela. Eu vou fechar e reiniciar aqui, tá? Para que às vezes dá algum problema, tá? E você só fecha, reinicia, que ele volta aqui ao normal. Tá? Então eu tenho aqui o meu banco, vou conectar aqui. Pronto, realizar o use guia turístico. Agora eu estou usando o meu banco normal. E eu vou fazer o select na tabela .tour. Pronto, agora que eu tenho a minha tabela e foi alterado, então foi realizado um update do nome da tabela, né, .tour. 7. Nome foi alterado, que na verdade não é Quinzinho de Barros, né? Na verdade, por exemplo, o nome ali era Quinzé de Barros. Tá? E aí foi feito dessa maneira e foi executado. Ao executar isso aqui, vamos ver no select, todos os nomes foram alterados. Então, os dados tiveram que ser inseridos novamente, não tem como reverter isso. Tá? E agora, o que a gente faz? Tá? Eu vou executar um truncate table, tá? Eu vou apagar essa tabela, só para fim de testes aqui nosso. A tabela agora está vazia. Eu vou inserir novamente aqui os dados. Tá? Eu já tenho tudo preparado aqui. Vamos ver no select, eu tenho os dados aqui inseridos. Como que você pode reverter? Por meio do begin transaction, tá? Você coloca então, antes de realizar qualquer alteração, o begin transaction e dá um nome para essa transação. Vou dar o nome de T1. E após essa transação, eu realizo, no caso, o update, tá? Ele já está feito aqui, vamos usar o mesmo update. E agora, né, vamos supor que este erro tivesse sido feito com o begin transaction. Então você cria o begin transaction e executa, tá? Você tem que executar esta instrução do begin transaction para que ele crie esta transação T1. Aí como ela foi criada, você agora pode vir aqui no update e realizar o comando update. Foi realizado corretamente e agora eu vou executar o select aqui em cima. Todos foram alterados para 15 de Barros, certo? Bom, foi feito de forma errada, então como eu posso reverter? Como eu utilizei o begin transaction, eu posso utilizar agora um rollback transaction e o nome da transação, que é T1. Ao executar essa instrução corretamente, se eu der um select, veja que voltou para o estado que estava antes do meu begin transaction. Tá? Isso é bem legal. Agora eu posso fazer esse begin transaction novamente. Depois eu vou fazer uma alteração, mas agora eu vou especificar onde o ID for igual a 1.
executei, realizei um select aqui agora, foi alterado apenas o primeiro. Os outros estão intactos, está correto. Agora eu faço um commit transaction para que isso persista no banco. Agora eu confirmo essa minha alteração e executo aqui o commit transaction. Feito isso, meu select, claro, ele continua do mesmo jeito, só que agora quando você não consegue mais utilizar o rollback e quando você fechar o banco, fechar esta instância do banco de dados e conectar novamente, os dados vão estar persistidos ali, eles vão continuar inseridos ali. Tá? Se você não, utiliza um begin transaction, faz uma alteração e não dá nenhum commit, se você fechar o seu banco, né, e abrir a instância novamente, o seu banco, aquelas alterações não vão não estarão no seu banco. Tá? O seu banco vai estar da forma que ele estava antes do begin transaction também. Tá certo? Então, se a alteração foi feita corretamente, você pode dar um commit e tá tudo e fica tudo salvo ali e os dados vão persistir nesse banco. Detalhe, o controle transacional só funciona em manipulação dos dados, tá? Com insert, update, delete, tá? Que trabalhem com registros. Comandos de criação de estrutura de banco, como alter table, create data table, eles não são transacionais, tá? Você não consegue colocar isso dentro de um controle transacional, tá? Então fique atento a isso. Você não consegue reverter um alter table ou um create table, por exemplo, tá certo? Dessa forma a gente encerra aqui a nossa situação problema. Uma outra forma de você garantir a integridade dos dados, tá, juntamente com o controle transacional, é com privilégio de acesso. Tá? Privilégio de acesso, você vai poder ali definir usuários que podem se conectar ao seu banco e vai definir também quais ações que cada usuário pode realizar no seu banco. Se ele irá poder consultar apenas, se ele irá inserir esses dados, entre outras ações. Tá? E há vários comandos específicos para criar esse controle de acesso. Tá? Vamos ao quadro, por favor. E veja aqui, o subconjunto SQL, né, que faz esse controle de acesso é o DCL, tá? O Data Control Language, a linguagem de controle de dados. Então, esses comandos vão servir para dar ou negar privilégio de acesso aos objetos da nossa base de dados, da nossa instância e todos os bancos que estão ali, ou acessar tabelas de um determinado banco somente, por exemplo. Só que essa alteração deve ser dada por usuário, então você tem que criar um login para que a pessoa consiga conectar na instância do banco de dados por meio do comando create login. Aí você especifica o nome do usuário, with password e coloca a senha, tá, que esse usuário irá utilizar para conectar na instância. E após a criação desse login, tá, esse login fica associado ao seu servidor, né, à sua instância do banco. Você seleciona o banco de dados, no caso aqui eu vou selecionar, por exemplo, esse banco BD_TADS, e aí você cria um usuário para acessar esse banco, tá? Com esse banco selecionado, esse usuário aqui ele está relacionado a este banco que foi selecionado aqui. Aqui eu tenho o nome novo _ usuário, tá? É o mesmo nome do login, mas aqui o nome pode ser diferente, tá? O usuário ele é diferente de login, mas pode ser o mesmo nome também que não tem problema. Então, create user, o nome desse usuário, for login, e aqui sim você utiliza o nome do login, tá? Que vai ter esse usuário associado. Tá? Então, com isso, tendo um usuário definido, você pode utilizar os comandos, né? Grant, deny e revoke para dar permissões, conceder essas permissões. O primeiro deles é o comando grant. O grant, seguindo a sintaxe aqui, após o grant, você coloca qual ação que esse usuário poderá realizar, tá? Que no caso, ele irá poder apenas realizar selects. Então, você está permitindo selects apenas, né, apenas nas tabelas clientes e municípios, tá? Se houver alguma outra tabela nesse banco, ele não poderá realizar selects nela, tá? Ele realizará apenas nessas duas especificadas aqui. E to é o nome do usuário, tá? Que terá essa permissão de acesso. Você pode também permitir, né, vários comandos juntos, tá? Você pode permitir aqui o select e um insert, por exemplo.
tá? Não tem problema nenhum. Que é o que acontece aqui no deny. O deny, então, ele nega permissões que você especifica logo à frente. No caso aqui, está negando qualquer operação de inserção de dados ou de exclusão. Tá? On, nas tabelas, né, nas tabelas NF, NF Itens, clientes e município, ou seja, provavelmente aqui todas as tabelas do banco. E você está associando esta negação de inserts e deletes ao usuário novo underline usuário, tá? Que foi criado já previamente aqui neste banco de dados. Isso é interessante para que você possa controlar ali quem acessa, quem deleta, tá? Isso garante a integridade dos seus dados. Então, só o pessoal autorizado poderá acessar, então, esse banco. Ainda formas de você garantir, permitir, por exemplo, que ele faça um update e especifique apenas os campos que ele pode realizar esse update. Então, por exemplo, neste caso aqui do quadro, eu estou permitindo a operação de atualização com o update apenas no atributo desconto underline NF itens. Se ele tentar atualizar qualquer outro atributo da tabela NF itens, que eu especifiquei aqui logo após o on, ele não vai conseguir, tá? Vai ter um erro ali de acesso, vai ter uma negação de acesso, tá? Justamente porque ele só é permitido realizar alterações neste atributo em específico e apenas ele. Tá? Isso relacionado ao meu novo underline usuário, tá? O usuário que eu especifico nesta regra de permissão. Tá? E assim, essa é a forma, né, básica que você consegue realizar essas negações ou permissões de acesso. Tá? Então, com o grant você permite e o deny você não permite, né, que ele faça as determinadas operações que você define logo à frente, podendo especificar ali não somente o tipo de ação que ele poderá ou não poderá fazer, mas também especificar os atributos que ele poderá acessar, né, por meio de um insert ou de um update ou até mesmo de um delete, por exemplo. E além do grant e do deny, há também o revoke, tá? Ele também é utilizado para privilégio de acesso, é o que nós vamos ver aqui no quadro logo em seguida. O revoke, ele pode ser um pouco confundido com o deny, tá? O grant, ele promove, ele dá uma permissão. O deny, ele bloqueia, né? Ele não permite que você faça alguma alteração, né? Algum determinado acesso no banco. E com o revoke, né, ele segue a mesma sintaxe que você pode observar aqui. Diferente dele, o revoke ele não nega uma permissão, tá? Ele apenas retira uma permissão concedida, ou seja, ele vai remover um acesso que já foi permitido, tá? Então ele vai remover permissões, tá? Ou seja, o grant e o deny são consideradas permissões, tá? Então o revoke eu consigo retirar essas permissões, tá? Eu consigo retirar esse grant que eu defini para um determinado usuário e consigo retirar um deny também. Ele nega este deny, tá? Então tem essa pequena diferença entre o revoke e um deny, tá certo? Então essas são as formas básicas que você consegue realizar esse controle de acesso, né, dos privilégios de vários usuários dentro de um banco de dados. Essa situação problema, vamos aplicar então a criação, né, de usuários para acessarem um determinado banco de dados e vamos definir ali algumas especificações para estes usuários, tá? Então, por meio, né, dos comandos grant e deny. Vamos ao quadro então ver a nossa situação. Você está ligado ainda a um projeto de desenvolvimento de banco de dados para um sistema de guia turístico. Já tem o banco ali todo definido, correto, registros inseridos. Só que houve, né, previamente um problema com a atualização indevida de dados. Tá? Uma pessoa até estava autorizada a atualizar, mas ela não tinha conhecimento necessário da linguagem SQL e ela, ao invés de deletar uma única linha, que era ao invés de atualizar, né, o nome de uma única linha de uma determinada tabela, ela acabou atualizando, né, todas as linhas, né, colocando o mesmo valor em todas elas e causou um grande problema. E isso foi porque a pessoa não tinha um conhecimento necessário.
E aí surgiu o questionamento, né? Como você pode resolver situações como essa? Isso pode ser resolvido por meio de privilégios de acesso. Então veja aqui, se essa pessoa, né, ela tinha acesso, mas ela não tinha conhecimento para manipular esse banco. Neste caso, né, então, para essa pessoa, é interessante que você crie um novo usuário, né, para essa pessoa, para que ela, quando ela acesse a sua instância, acesse o seu banco, ela possa apenas consultar, tá? Ela não tenha mais privilégios de atualização de dados ou até mesmo de inserção, tá? Para evitar esses problemas, já que ela não tem tanto conhecimento, não é interessante deixá-la com todas as permissões dentro desse banco, tá? Então, vamos ao computador com o SQL Server. Eu vou demonstrar para vocês algumas formas de trabalhar com esse controle, né, de permissões de acesso ao banco de dados. Vamos ao computador, por favor. Então, temos aqui, vamos abrir aqui o nosso Azure Data Studio. Temos um novo script aqui. Lembre-se, quando você criar um novo script, né, sempre faça a conexão e escolha o banco que você vai trabalhar. Então, como funciona o controle, né, de privilégios de acesso? Primeiro, você deve criar um login, tá? Então, é recomendado que você utilize sempre o banco master, tá? Que é o banco principal, tá? O banco que já vem criado, né, no SQL Server, tá? E aí você cria o login, tá? Que vai acessar então a sua instância, tá? A sua instância que é o SQL Express. Create login. O nome, né? Eu vou colocar aqui usuário teste, usuário underline aula, with password, e vou colocar aqui a senha dele. Uma senha teste 123. Executo isso e agora você pode observar aqui ao lado, está no seu banco, vou dar um refresh aqui. Na pasta Security, em logins, esse login foi criado, ó, o login usuário underline aula, tá? Agora eu vou dar um use e agora sim eu vou escolher o meu banco, Guia Tour. Eu vou criar um usuário para acessar o meu banco Guia Tour, tá? Criando aqui, executei esse comando, foi executado corretamente, já tenho meu banco criado. E agora eu vou utilizar um create user. Agora eu vou colocar aqui usuário, vou colocar o mesmo nome, tá? For login, aqui o nome do login que eu estou atribuindo a esse usuário, que é o próprio login aqui, ó, usuário aula, que eu criei anteriormente. Pronto, executo esse comando aqui, tenho aqui com sucesso. E agora se você der um refresh aqui na sua instância, vier no banco de dados Guia Tour, na pasta Security, você pode ver aqui em Users o novo usuário. Tem o usuário Database Owner, que é o dono do banco de dados, e o usuário underline aula. Criado esse usuário, agora eu vou criar as permissões, tá? Você, por meio do grant, e eu vou dar apenas a permissão que ele faça selects, tá? Grant select on. Selects apenas na tabela país, tá? E qual o meu usuário? É o usuário underline aula. Então, esse usuário vai poder apenas realizar selects na tabela país. Executei o grant, foi executado corretamente. E agora, você pode utilizar ali um execute as user igual ao nome do usuário, tá? No caso aqui é o usuário underline aula. Para simularmos aqui uma conexão, tá? Supondo que agora, quando qualquer alteração que eu faço aqui é com relação ao database owner, tá? Ao dono, né, do banco de dados, da instância, que ele tem privilégios de criar tabelas, inserir, né, dar privilégios ou não. Quando você coloca um execute as user e coloca um usuário, todas as instruções que você tentar realizar depois dessa instrução ser efetivada, tá? Executei ela aqui, elas vão ser atribuídas, tá? Somente a esse usuário. Então, por exemplo, aqui, ó, veja que eu vou tentar realizar um select from
a tabela cidade. Se eu tentar executar, ó, eu não consigo, tá? Permissão negada, tá? Para esse meu usuário, justamente por conta desse grant. Tá? Se eu agora tentar realizar um select na tabela país, veja que eu consigo, tá? Pois foi é o único privilégio que eu consegui dar para esse usuário, tá certo? Então, os privilégios que eu defini são apenas levados em consideração, tá? Quando eu executo comandos como o usuário que eu criei. Aí você utiliza esse comando execute as para você simular a utilização desse usuário. Tá? Se você quiser reverter então o banco ao usuário principal, ao database owner, logo após um execute as, se você realizar um revert, apenas revert, você vai reverter ao usuário anterior ao execute as, que era o usuário principal, tá? E agora sim você pode realizar um select em várias tabelas, tá? Agora você tem acesso total ao banco, voltou para o usuário principal deste banco, tá certo? Desse banco guia tour, tá? Voltando aqui, ó, voltou para o usuário principal que é o DBO, tá? Então, esta é uma forma, tá, de você trabalhar com esses privilégios de acesso dentro do banco. E fazendo isso, você evita que alguns erros, tá, de usuários que não devem ter permissões realizem então estas determinadas alterações indevidas em um banco de dados. Tá? Então aqui a gente encerra a solução dessa situação problema. Então, alunos, chegamos ao final da aula, né? Vimos bastante conceitos aqui. Então, vou deixar alguns minutinhos para que você possa, novamente, enviar ali qualquer dúvida no chat, que eu volto em seguida para responder essas dúvidas e finalizar a aula com você. Então, um aluno do Polo de Valinhos enviou um questionamento sobre a atualização de IDs quando um ID, né, no caso, é uma chave primária. Quando o ID é uma chave primária e você definiu esse ID como identity, ou seja, ele é um ID que será incrementado de forma automática, você não consegue realizar essa alteração, essa atualização do ID. Então, se você tem o ID lá de um registro que o ID é igual a 5, você quer trocar esse ID para o número 7, né? E não existe nenhum outro registro com o 7, mas mesmo assim você não consegue atualizar, porque o campo identity, né, te impede de realizar essa atualização, porque essa propriedade, né, vai sempre inserir os IDs de forma automática. Se o ID não foi definido com identity, você pode tentar você pode, né, trocar o ID por meio de um update, tá? Você pode realizar esse update na tabela, set, né, o ID igual a algum outro valor. Só detalhe que você só irá conseguir fazer isso se você não definiu este campo ID, que é chave, com o valor, com a propriedade identity, tá? E se o novo valor de ID que você está inserindo, se ele for repetido, você também não consegue, tá? Esse valor deve ser único,
Tá? Então, para você trocar, atualizar um ID, ele não pode estar definido de forma automática com o identity e também este valor não pode ser um ID repetido que já exista naquela tabela, tá certo? Então, tem essas duas questões que você... espero que tenha ficado, né, resolvido, né, e esclarecida essa questão. Se é um ID de forma automática, você não consegue alterar. Se ele está definido de forma manual, você consegue alterar, desde que este novo ID que você está colocando seja único, tá certo? Então, vamos agora partir para o final da aula e recapitular alguns conceitos para a gente encerrar essa aula de hoje. Pois bem, vimos aqui ao longo de toda essa aula comandos importantes, né, relacionados à inserção de dados. Com relação à inserção, o que você deve ter em mente é com relação à inserção de chaves que você define com o identity. Já eu falei várias vezes, mas é importante, pois às vezes isso passa despercebido e você fica com um erro ali, você fica tentando inserir dados, você não consegue, mas aí só depois de muito tempo, você percebe que o campo ID, por exemplo, ele é de forma automática e por isso você não está conseguindo colocar ali. Ou ele é manual e você está esquecendo de definir esse ID lá no insert, tá certo? Então há questões dessas que você tem que prestar atenção, tá? E vamos ao quadro então ver aqui quais foram os principais comandos, né, que nós vimos hoje. O insert para inserir dados, update, lembrando que você consegue realizar o update, tá, de forma condicional por meio da estrutura case, tá certo? Utilizando o case, o then, aliás, o case, o when para você impor uma condição e depois o then para que você coloque o valor que vai ser inserido, atualizado, né, no campo que você definiu no update, tá certo? E depois o delete, tá? Prestando atenção ali no caso do delete from. Se você quiser deletar todos os registros da tabela, você deixa o delete from table. Se você quer ali deletar apenas um determinado registro, você utiliza a cláusula where juntamente com o delete, tá? Seguindo, vimos controle transacional, para você realizar de forma explícita o controle das transações, começando sempre com o begin, e aí após o begin transaction, você executa a sua transação, ou seja, os comandos de insert, update, delete, e após isso você pode dar um commit, se tudo foi feito corretamente, está tudo certo, ou dar um rollback, caso alguma alteração foi interrompida por algum erro, ou até mesmo se você alterou, mas na verdade não era para ter alterado aquilo. E você pode, né, automatizar o controle transacional, né, caso ocorra algum erro, tá, com a variável global @error, tá? Isso aí, igual nós vimos, só seguir a sintaxe, né, que nós vimos na aula de hoje, que você consegue evitar que alguns erros do tipo erros de software ou hardware possam afetar as suas transações. E por fim, trabalhamos com privilégio de acesso, com grant, revoke e deny, tá? Sempre definindo ali um login, tá? E após esse login da sua instância, você define o usuário que vai ter acesso a cada um dos bancos, tá? Você seleciona o banco e aí você cria um usuário para ter acesso àquele banco. E aí, após esse usuário ter acesso, né, poder se conectar a esse banco, você define as permissões, tá? Se ele vai poder realizar selects, inserts, quais as tabelas que ele pode alterar, que ele pode consultar e assim por diante, sempre utilizando a sintaxe do grant e do deny que nós vimos na aula. Tá? Então é isso, agradeço aqui a sua participação, espero que tenha aproveitado bem essa aula. Reforço, qualquer dúvida estou sempre à disposição, tá? Por meio do seu tutor, do seu tutor à distância. E só relembrando aqui que eu deixei, né, todos os scripts que eu realizo nas aulas, eles estão disponíveis no meu repositório do GitHub, que tem um link para que você acesse esse meu repositório na sala dos tutores, tá? Se você não conseguir acessar esse link, só mandar uma mensagem para o seu tutor, que ele com certeza irá te ajudar e poderá te encaminhar o link novamente para que você tenha acesso a todos esses códigos que eu utilizo em cada aula na resolução das situações e problemas. Tá? Então, agradeço aqui novamente a sua participação e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para você.